RCV Notícias. Sete da manhã, tempo agora para o primeiro jornal, como sempre, na abertura com os títulos. Muito bom dia. A Seleção Nacional de Futebol Feminino está concentrada no Centro Estágio da Praia. Os treinos de preparação para o Campeonato Africano de Futebol Feminino em Marrocos começam hoje. Cabo Verde participa no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que começa hoje em Nova Iorque. A delegação é dirigida pelo Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia. O Conselho Superior da Magistratura Judicial promove hoje uma oficina de inovação. Vão estar presentes na praia representantes de conselhos das magistraturas da CPLP. A redução da carga horária é uma das reivindicações dos profissionais da Polícia Nacional. A nota é do vice-presidente do Sindicato Nacional da Polícia, no dia em que o ministro da Administração Interna, Carlos Sena Teixeira, realiza uma visita a todas as unidades orgânicas da corporação na praia. Sexta edição do campus de matemática começa hoje na praia, a partir de 20 no Mindelo. Está em debate a urgência de reformas no ensino da matemática e o futuro do financiamento do projeto. Estados Unidos intensificam ataques ao Irão em plena crise no Estreito de Hormuz. Estes e outros assuntos já de seguida em desenvolvimento. Primeiro jornal, edição e apresentação com Júlio Vera Cruz Martins. A técnica é com o Nelson Neves e a Mira Cardoso. Sejam bem-vindos ao primeiro jornal. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Um incêndio de proporções consideradas excepcionais devastou a floresta de Fontainebleau, Île-de-France, na região de Paris. 800 hectares consumidos pelas chamas depois da meia-noite, e 800 hectares é o equivalente a 1.120 campos de futebol. Para conter o incêndio, 2 aviões-tanques foram mobilizados e 400 bombeiros contratualizados. O incêndio em Paris coincide com a reunião da Coligação de Voluntários para a Ucrânia, que se reúne em Paris por convocatória do presidente Emmanuel Macron. A ideia é declarar é aumentar o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia, e depois, na sequência da cimeira dos 37 países que integram a coligação, já está decidido que, simbolicamente, 500 soldados dos Estados-membros, de todos os 37 Estados-membros, vão participar amanhã no desfile militar anual que comemora o Dia da Bastilha, Dia da França. A Seleção Nacional de Futebol Feminino está concentrada no Centro Estágio. A vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol garante que começam hoje os treinos de preparação para o Campeonato Africano de Futebol Feminino em Marrocos, entre os dias 25 de julho e 16 de agosto. É a nossa primeira participação numa competição deste nível, mas já temos experiência em outras competições, que é o AFU, uma competição que reúne seleções da nossa região, a Zona A. Já estamos mais ou menos acostumados a esse tipo de competição. Claro que a CAN é já de um outro nível, reúne seleções que não fazem parte da nossa área, mas já temos um plano elaborado para o estágio, tanto aqui como em Marrocos. Tatiana Carvalho reconhece que a primeira participação no CAN acarreta mais responsabilidade, tanto aos atletas como à equipa técnica. A responsabilidade é crescida com a prestação dos tubarões azuis no Mundial. E agora, com o que aconteceu com a seleção masculina, para nós é muito bom,
porque já vimos que com a união, com a força, nós temos a capacidade, com uma boa organização, também podemos chegar lá. Então é como se isso espelhasse o nosso desejo. Neste momento, todas as atletas estão super motivadas. Cabo Verde está no grupo C com Gana, Camarões e Mali. No total participam 16 seleções africanas distribuídas por 4 grupos. Além do título continental, o Campeonato Africano de Futebol Feminino serve como torneio oficial da qualificação de África para a 10ª Copa do Mundo de Futebol Feminino, programada para Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. As 4 semifinalistas no CAN garantem o apuramento direto e outras 2 seleções avançam para a repescagem intercontinental. A seleção nacional realiza 3 jogos na fase de grupo, 29 de julho com o Gana, 2 de agosto com o Mali e com Camarões no dia 6 de agosto. Cabo Verde participa no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que começa hoje em Nova Iorque e decorre até 15 próximo. A delegação nacional é dirigida pelo Ministro do Ambiente, Ação Climática e Energia, Carlos Varela, e leva como instrumento de trabalho o Relatório Voluntário Nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O relatório reconhece que, apesar dos progressos alcançados, Cabo Verde enfrenta desafios significativos na consolidação dos mecanismos de implementação dos ODS. Para resolver o problema, a equipa do relatório propõe reforçar a coordenação intersetorial, um melhor acerto entre planeamento e orçamento, avaliação mais eficaz e mais participação dos municípios e da sociedade civil. A realização de um estudo aprofundado sobre os impactos diretos e indiretos do conflito no Médio Oriente em Cabo Verde é uma das recomendações do relatório. Desde logo, o estudo deve propor indicadores de alerta precoce e mecanismos de acompanhamento contínuo para permitir ao governo antecipar riscos e ajustar políticas públicas de forma tempestiva. Retiramos 2 tópicos analisados. O Fundo de Pensões do Instituto Nacional de Previdência Social deve ser criado e implementado como medida para reforçar a sustentabilidade do sistema a longo prazo, mas com regras claras em termos de governação, capitalização, gestão de ativos, controle de riscos, transparência e prestação de contas. O relatório constata ainda que os transportes terrestres, marítimos e aéreos são caros e inacessíveis à maioria dos cabo-verdianos. A independência do sistema judicial decorrente da reforma constitucional de 2010 e a reestruturação do cofre da justiça são exemplos de pontos fortes de Cabo Verde identificados no quadro do projeto Espiral, uma iniciativa que prepara a 3ª Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP, presidido pelo Brasil com o lema Inovação Judicial. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde precisa que a 2ª fase do projeto Espiral tem lugar a partir de hoje na cidade da Praia. A 2ª fase é a fase da realização das oficinas de inovação judicial, que é o que vai acontecer precisamente durante 3 dias, em que se vai discutir todos os diagnósticos que já foram feitos e, portanto, fazer o diagnóstico nacional de inovação judicial, em que já se vai identificar ações de inovação judicial. Depois virá uma 3ª fase, que é a fase para compartilhar todos os diagnósticos feitos, as ações inovadoras que foram concebidas vão ser partilhadas através de uma plataforma para propiciar a 4ª fase, que é a fase da reflexão, em que vão ser realizados encontros bimestrais de mentoria, são realizados na última semana de cada mês e conduzidos pelos laboratórios de inovação. Bernardino Delgado esclarece que o projeto termina com a fase de convergência que coincide com a 3ª Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP, em que vai ser formalmente criada a Rede Lusófona de Inovação Judicial. O projeto Espiral começa justamente com a identificação dos pontos fortes e fracos de cada um dos países lusófonos. Além da independência do sistema judicial, Bernardino Delgado aponta como pontos fortes a implementação do SIS e a operacionalização do campus da justiça.
mas também foi identificado o funcionamento em rede dos serviços, o que favorece a interoperacionalidade dos tribunais com as demais instituições, designadamente com a Polícia Judiciária, a Polícia Nacional, os serviços dos registros e notariado. Mas também há um outro ponto forte que é precisamente a reestruturação do cofre de justiça, isto que permitiu maior autonomia financeira dos conselhos. Como sabe, antigamente o cofre geral da justiça integrava também o cofre dos tribunais, se assim podemos dizer, mas neste momento há um cofre dos tribunais e do Ministério Público que funciona junto do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e isto foi identificado como um ponto forte na medida em que permite maior autonomia financeira na gestão, quer a nível da magistratura judicial e quer a nível da magistratura do Ministério Público. Um dos pontos fracos do sistema judicial de Cabo Verde é o combate à morosidade da justiça e o cumprimento do prazo de 3 anos definido para o término da tramitação de um processo. É um dos aspectos que vai ser efetivamente discutido nesta oficina de inovação judicial, para se poder ver em que medida é que a troca de experiência poderá permitir a criação de ações inovadoras que vão facilitar o combate à morosidade na justiça. Um outro ponto fraco é precisamente a especialização dos magistrados e, por último, a capacitação dos inspetores de justiça. Como sabe, nós já funcionamos com 2 inspetores, com o inspetor superior judicial e mais um inspetor judicial, e nós pretendemos continuar a reforçar o corpo de efetivos que funciona junto da inspeção. Um desafio que certamente irá ser lançado no domínio da inspeção judicial é precisamente saber em que medida é que a criação de uma carreira de inspetores judiciais será uma medida que poderá, de facto, potenciar a criação de um corpo de inspetores judiciais. A oficina de inovação, que começa hoje na Praia, reúne representantes dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP e visa identificar desafios e construir soluções. A abertura está por conta do Ministro da Justiça, Clóvis Silva. A redução da carga horária considerada excessiva é uma das reivindicações dos profissionais da Polícia Nacional. A nota é do vice-presidente do Sindicato Nacional da Polícia e vem a propósito da visita que o Ministro da Administração Interna, Carlos Sena Teixeira, realiza hoje a todas as estruturas orgânicas da corporação na capital. Também nota expectante que ele chama sindicato, ouvir nós o que é a nossa expectativa quanto à polícia, o que é que não tem para dar enquanto um parceiro estratégico da Direção Nacional e do Ministério da Administração Interna. Não acredita e não está expectante que ele está ser aberto para diálogo, ouvir nós, aí não está começando a chegar algum consenso. E onde é que a classe pode sentir mais satisfeito, sentir mais motivado e sentir mesmo mais brilho profissional, né? No rol das reivindicações, algumas já antigas, o subchefe Florentino Gonçalves destaca a carga horária como a principal e que reclama resolução urgente. Ainda que tenta prevalecer em algumas situações que não te pensar que pode prejudicar mesmo a saúde de profissionais, e basta não olhar porque não tem profissionais da polícia de chegar na reforma ou mesmo a poucos tempos da reforma, é muito problema de saúde que acaba para falecer. Aí isso é derivado de algumas circunstâncias que devem ser analisadas. Não tem outras reivindicações ali em termos de distribuição na pessoal, nas escalas. Não tem outras questões que devem ser tratadas, embora o diretor nacional da Ciência disse, acho que coisas fáceis de resolver desde que tiveram um bom diálogo. Aí, o diálogo está na base da resolução de tudo isso. É isso que é a nossa perspectiva, é isso que é a nossa ideia. A visita do Ministro da Administração Interna começa pelo Centro de Controlo e Comando na Praia, passa pela Direção Central de Investigação Criminal e termina à tarde na cúpula da Polícia Nacional. A 6ª edição do programa Campus da Matemática Gulbenkian arranca hoje na cidade da Praia e a partir de 20 no Mindelo. O evento, financiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, organizado pela Universidade de Cabo Verde com o apoio do Ministério da Educação, coloca no centro do debate 2 questões: a urgência de reformas no ensino da matemática e o futuro do financiamento do projeto. Angélica Vaz.
A diretora do Laboratório de Matemática na Universidade de Cabo Verde alerta para o facto de muitos alunos iniciarem a universidade com graves lacunas na matemática. Ao longo dos anos temos percebido que os alunos que têm entrado no ensino superior, pelo menos os que entram na Universidade de Cabo Verde, não têm melhorado em relação ao conhecimento que eles levam na área de matemática. Os alunos do primeiro ano que entram na Universidade de Cabo Verde, que nós temos encontrado, não estão melhorando, muito pelo contrário. A cada ano está a ficar cada vez mais difícil trabalhar com esses estudantes porque não trazem conhecimento suficiente daquilo que se propõe fazer. A geometria é o que mais tem sido atropelado no ensino. Então, os alunos não sabem absolutamente nada nessa área de geometria. Então, por isso, temos que continuar. Estamos num bom caminho, o caminho que começamos a fazer agora, mas é preciso continuar. E é preciso que as iniciativas partam de nós, os cabo-verdianos, partam do Ministério da Educação, partam da Universidade de Cabo Verde e não de estrangeiros. Porque nós é que sabemos os problemas que nós temos, portanto, nós é que temos que propor as soluções para os nossos problemas. Para combater o insucesso escolar crónico na disciplina, Telma Silva defende um plano integrado de intervenção com foco principal na formação contínua dos professores. É importante perceber que esse caminho não é um caminho simples, é um caminho complexo. E também não é uma única ação que vai combater tal insucesso que estamos a conversar. É preciso um plano integrado que envolve várias ações e ao longo do tempo. Uma das coisas maravilhosas que foi feita é a mudança do programa. A outra coisa é a introdução de manuais escolares para os estudantes. Mas é preciso termos formação contínua dos professores. É preciso ensinar os nossos professores como é que vão trabalhar os conteúdos que estão nos programas. Se vocês repararem, nós ainda não temos uma formação contínua de professores. Isto é um assunto grave, estamos a falar disso várias vezes, que é preciso fazermos isso, e o campus é o único projeto que faz isso. Telma Silva, que também é coordenadora-geral dos campos da matemática, reforça que o programa tem sido um motor essencial para mitigar estas falhas. Contudo, nesta 6ª edição, a organização introduz uma reflexão crítica sobre o futuro da iniciativa, que passa pela necessidade das instituições cabo-verdianas assumirem a continuidade do projeto. As atividades presenciais da 6ª edição do campus da matemática Gulbenkian decorrem na Praia de 13 a 17 de julho e no Mindelo de 20 a 24 de julho. Os Estados Unidos, mas antes disso dizer que o secretário-geral do Parlamento é impulsado hoje pela presidente Janira Ofer-Armada, já está disponível também na página da Assembleia Nacional na internet o calendário das sessões plenárias, desde logo de 17 para a sessão especial que vai apreciar o programa do governo e aprovar a moção de confiança, mas já há também a sessão plenária, que é a última antes das férias parlamentares, 29, 30 e 31. Justamente 31 vai debater o Estado da Nação. Depois, a partir de outubro, as sessões plenárias ordinárias já estão devidamente calendarizadas e a grelha dos debates com o Primeiro-Ministro, debates com os ministros e as perguntas aos membros do Governo, já está tudo disponível na página da Assembleia Nacional na internet. Agora sim, Estados Unidos intensificam ataques contra o Irão em plena crise no Estreito de Hormuz. Meios estatais iranianos relatam ataques dos Estados Unidos contra vastas zonas do sul e oeste do Irão, incluindo a ilha de Qasem Bandar Abbas e a província de Khuzistão, perto do Iraque. Sirenes de alerta de mísseis soaram ao amanhecer de hoje.
hoje, em Bahrein, sede da 5ª Esquadra da Marinha Norte-Americana. As Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram já de madrugada uma nova vaga de ataques em todo o Irão, numa altura em que uma segunda escalada de hostilidades continua a pôr em causa um acordo provisório entre Washington e Teherão, destinado a pôr fim à guerra que não se vislumbra. Dizer-lhe ainda que há ataques sinalizados na Rússia provenientes da Ucrânia, isso justamente no dia em que a coligação de amigos da Ucrânia reúne-se em Paris por convocação do presidente francês Emmanuel Macron.